Senhor, nós queremos te agradecer. Seremos mais uma vez, Pai, expostos à Tua Palavra. A Tua Palavra nos ensina, a Tua Palavra nos capacita, a Sua Palavra faz com que nós saiamos do lugar que nós estamos, a fim de nos projetar para o lugar desejado. Muitas vezes, Senhor, nós estamos igual aquelas águas paradas e precisa ser mexido, precisa ser movimentado. E a Tua Palavra tem essa capacidade de dividir juntas e medulas, espírito de alma. A Sua Palavra tem a capacidade de impulsionar cada um de nós, a fim de poder criar coragem, adquirir força, poder respirar, enxergar com os seus olhos, a fim de chegarmos aonde o Senhor tem desejado, escrito no livro da vida para cada um de nós. Que nós não andemos, Pai, no engano, mas que nós estejamos sempre com os olhos atentos, claros, para podermos chegar aonde Tu queres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero Te agradecer, Senhor, por essa noite. Noite de exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele que é muito bom vê-lo aqui nesse lugar. Aleluia. 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 Vocês estão bem nessa noite? Vocês estão bem mesmo? Obrigado, grupo de louvor. João vai ficar comigo, João? Amém. Aleluia. Eu queria falar nessa noite sobre turbar o coração. Repita assim comigo, diga turbar o coração. Vamos abrir em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Deixa eu ver, Samuel está lá no grupo? Ok, vou mandar uma imagem para vocês colocarem aí, por favor, daqui a pouco. Queria que você colocasse essa imagem no telão, Samuca, aí, por favor. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Conseguir abrir a Bíblia? Eu sou ruim, acho que estou ficando velho. A tecnologia está ficando coisado para mim. Consegui, agora eu consegui. Samuel, coloca aí, por favor, no telão essa imagem. Assim que puder colocar, bote. Já lhe agradeço. Amém? Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até dia ser perfeito. A gente tem que ter muito cuidado com textos isolados. Há uma promessa aqui. E nós agarramos uma promessa sempre, né? Mas a promessa, sempre na Bíblia, ela tem um enredo e um contexto com responsabilidades. Nós pegamos, e isso é muito bom, pegar textos para confissão. Isso é muito bom. A gente coloca na geladeira, a gente coloca no dia a dia, e nós até orientamos que nós venhamos a fazer isso, que os irmãos façam isso. Até porque a Bíblia diz que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. E há uma promessa que a vereda do justo, ou seja, a vida do justo, vai sempre estar brilhando, vai estar sempre melhorando.
Mas a pergunta é, por que tem muitos justos que a vida não está melhorando, só está piorando? Vocês estão aqui? Será que a Bíblia está mentindo? Opa, eu sou justo. Eu sou lavado no sangue de Cristo. Eu sou cristão. E por que minha vida não está melhorando desse jeito aí? Aí ele continua. O caminho dos perversos é como escuridão. Nem sabe eles em que tropeçam. Filho meu, diga, sou eu. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Amado, deixa eu dizer algo para você, presta atenção nisso. Ele está dizendo o seguinte: atenta às minhas palavras, inclinando os seus ouvidos. Às vezes a gente vem para um culto como esse, mas a gente não inclina os ouvidos. Porque para inclinar os ouvidos, a gente precisa abrir o coração. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você. Tem pessoas que vêm a um culto desse e parece que às vezes vem arrastado. Ou vem obrigado. Eu não sei como é o negócio. Porque eu só vou para o lugar que eu quero ir. Eu só vou para um lugar que eu queira usufruir daquele ambiente. Amém, amados? Ninguém é criança. Ele está dizendo, atenta às minhas palavras, inclinando os ouvidos. O que é isso? Humildade. É uma questão de humildade. O que é inclinar os ouvidos? É bem assim, rapaz, eu vou dar razão a isso. Eu vou dar atenção a isso daí, mas é uma forma de dizer o seguinte: eu vou deixar o que eu penso e vou agarrar isso que está sendo falado. Porque se o construtor, ele fez um manual, eu vou seguir o manual. Você compra uma geladeira. Se a geladeira tem um manual, quem construiu a geladeira sabe mais da geladeira do que você. A gente está abrindo um manual do ser humano. E eu digo, não vou agir desse jeito, irmão, você vai bater o motor. Vocês estão aqui nesse lugar? Aí ele diz o seguinte: não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Diga coração. Ele está dizendo que a gente precisa receber a palavra e guardar a palavra no mais íntimo do coração. Por quê? Porque lá na frente, nos evangelhos, a gente vai aprender que o diabo vem para roubar. E vem para roubar aquilo que a gente recebe. E é a palavra. E vai falar que o coração, existe 4 tipos de coração. Existe um coração que parece raso. Existe um outro cheio de pedra. Existe outro que é cheio de espinho. Ele diz, mas tem um coração, um tipo de coração, 25%, porque ele conta 4 histórias, mas 25% de pessoas que ouvem a palavra, na proporção da parábola, recebe bem a palavra do jeito certo. É como se dissesse assim, tem 1000 pessoas, 250 pessoas vão receber da forma certa a palavra, 750 não. Aí você diz, pastor, rapaz, olha, a Bíblia diz que mais de 500 pessoas receberam o chamado de Jesus para estar no cenáculo de oração. Mas nas contas de quem escreveu Atos dos Apóstolos, diz que só tinha 120. Vocês estão aqui ou não? Aleluia. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Porque para a nossa vida brilhar cada vez mais, a gente precisa agarrar a palavra com o coração. E se é para agarrar, é porque alguém vai tentar roubar. E se é para agarrar, é porque alguém vai tentar fazer com que você perca aquilo que você está recebendo. E se você permitir perder, você não vai brilhar a sua vida dia após dia. Vocês estão nesse lugar? Amém mesmo? Vocês estão aqui mesmo? Ok. Aí ele diz o seguinte, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Então a palavra de Deus é vida e saúde. Eu vou repetir de novo, a palavra de Deus é vida e é saúde. A gente tem aprendido cada vez mais e visto cada vez mais, por exemplo, a questão de doenças psicossomáticas. Hoje é prego batido, ponta virada, que muitos cânceres estão no corpo de muitas pessoas por causa de ódio profundo.
enxaqueca na vida das pessoas por causa de emoções distorcidas, insônia por causa de pensamentos errados. Então, deixa eu dizer algo para você, a gente precisa compreender que quem acha a palavra, deixa a palavra entrar e mudar a vida dela por dentro, ela encontra saúde. Ela encontra vida. Rapaz, você respira a vida num tempo como hoje, é algo poderoso. Disse que 50% da população brasileira está doente com doenças psicológicas. Eu vi na Globo que uma das profissões que mais vai crescer no Brasil é a profissão de psicólogo. Que mais vai ganhar dinheiro, né? Aí, tá vendo aí? Não é nem promessa, já é realidade. Não é nem promessa, já é realidade. Por quê? Porque a população está doente. Doente emocionalmente. Porque a família e a palavra está cada vez mais decaindo. As famílias estão perdendo para Felipe Neto. Vocês estão aqui, amado? Amém ou não amém? Aleluia. A gente depois explica um pouco mais, né? Ele diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Se você tem que guardar alguma coisa na sua casa, no seu dinheiro, é seu coração. Porque a sua vida procede do seu coração. Aí ele diz o seguinte, desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Primeira dica para guardar o coração, cuidado com o que você está falando. Alô? Ele diz que se você receber a palavra e guardar no coração, você só vai viver cada dia melhor do que o outro dia. Mas para guardar no coração, primeiro você tem que receber a palavra. Segundo, ter cuidado com o que você fala. Pastor, estou recebendo a palavra. Amém, 50%. Pastor, estou ouvindo todos os cultos. Amém, 50%. Mas quando você sai daqui, o que é que você está falando? Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ele está falando de três coisas aqui: do que você está ouvindo, do que você está falando e dos lugares que você está habitando. Eu vou repetir de novo. Ah, pastor, eu recebo a palavra, beleza. Mas quais são as suas rodas de conversa? O que é que você está assistindo? O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? Como é que você quer que a palavra trabalhe na sua vida, você poluindo o que você está recebendo? Eu vou fazer uma pergunta. Vamos supor que eu tivesse ido no Polo Norte e arrancado uma lasca da água mais pura da face da terra, derretido. E eu diria para você, olha, essa é a água mais valorosa que existe na face da terra. E é verdade que eu estou falando. Só que sem querer, ó, eu deixei uma gota de lama cair aqui dentro. Só uma gota. O que é que tem de mais? Você tomaria? Você tomaria, mas é só uma gota. Você tomaria? Uma gota de água de valeta, né? Como diz o outro, né? Uma gota só. E se fosse 2 litros de água, da água mais cara do mundo, e eu botasse só uma gota de água de valeta, você beberia? Não. Por quê? Por causa de uma gota? Porque deixaria impuro. Deixaria impuro. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Essa semana eu estava lá, eu disse eu vou almoçar e tal, e depois eu tinha mais ou menos 1h30 para descansar um pouco. Tinha 1h30 para descansar. E eu não queria dormir ou algo desse tipo, eu queria espairecer um pouco a mente. E eu não queria pensar em nada. Né? E eu disse, eu vou botar um filme da Netflix. Eu botei um filme lá. E contava a história de uma família,
Era uma coisa meio de comédia, assim, que o cara, ele estava procurando saber quem era o pai, quem era a mãe dele, a família dele, porque não tinha procedência. E daqui a pouco começou umas piadas sutil. O Espírito Santo dentro de mim disse, desligue isso. Tira isso daí. Pastor, o senhor está mandando eu tirar? Não, querido, seja guiado você. Essa igreja ninguém vai dizer para você, nem botar colírio que você deve fazer ou não. Eu só quero dizer que tem uma água dentro de mim que eu estou pagando caro para ter ela. Vocês estão aqui ou não? Aleluia. Amado, eu estou assim, investindo há muitos anos na água que está dentro de mim. Eu estou investindo muitos anos na minha vida espiritual para deixar contaminar com algumas gotas que a gente vê por aí. Vocês estão nesse lugar? Mas tem pessoas que parecem até o próprio rio Tietê. Sabe, essa tartaruga, ela tem 90 anos de idade. E eu estava vendo essa imagem na internet. Eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa. E hoje, se você procurar até a cabeça dela, toda a cabeça dela, e até as patas já estão com esse musgo aqui. É um musgo. Né? A gente sabe, o meu colega ali, André, sabe o que eu estou falando, que é um musgo. E essa tartaruga, ela é famosa hoje. É uma das tartarugas mais velhas que tem no oceano, ela hoje. Aí um dia eu estava pensando assim, meu Deus, ela não pode nem coçar as costas, né, para limpar, né? Ela não pode nem coçar as costas assim para limpar, né? E agora está na cabeça dela, esse musgo está tomando ela. Só que você sabia que isso não nasce do dia para a noite? Demorou 90 anos e tomando conta. E sabe que agora já está incomodando ela, que já está tomando conta do corpo dela todo, e isso pode matar ela? Vai entrando como se fosse uma lesma, bem devagarzinho. E tomando conta, tomando conta. Aquelas frases, né? Mas tem nada não. O que é que tem demais? Isso é besteira. Isso é bobagem. E a gente quer que a catraca da vida rode sem lubrificar com os princípios. Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Não, vocês estão não, meu. A gente quer que as coisas funcionem na nossa vida sem a gente lubrificar com os princípios. A gente quer crescer sem valorizar a família, a gente quer crescer sem valorizar as coisas de Deus, sem entender que somos espirituais. A gente quer crescer sem entender coisas e praticar coisas que vai fazer bem para a gente. Tem pessoas que tomam o dia todo Coca-Cola e não quer ter azia. Vocês estão aqui? Tem pessoas que nem bebem água e não quer ter dor de cabeça. Pastor, o senhor está falando de muita coisa de saúde. É, por aí. E tem pessoas que querem ter uma vida espiritual poderosa, sem se alimentar e sem se proteger. E tem pessoas que querem ter uma vida poderosa, sem se preocupar com as questões espirituais. Ainda é pior ainda. Deixa eu dizer algo para vocês, querido. Nós temos que aprender a proteger o nosso coração. Porque é do coração que procede as fontes para a vida. E nós temos que proteger ele, falando certo, ouvindo certo, e estando nos lugares certos. Vocês estão aqui, meus amados? Por favor, em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, por gentileza. Pode tirar a imagem. Por favor. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, por favor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. A gente sabe que a Bíblia fala que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Vocês estão aqui? Ele não diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro é muito bom. Se você não quer, mande para mim. A minha amada, depois eu dou o endereço, você mande para mim. Dinheiro é bom. Dinheiro é maravilhoso. Só tem um problema, a gente não pode amar ele. O mundo, nós habitamos no mundo, vivemos no mundo.
E o mundo, ele também é maravilhoso. O mundo tem coisas maravilhosas. O mundo tem coisas muito boas, irmão. Porém, a gente tem que ter cuidado para não amar o mundo. É igual você ser casado. Você está casado, eu sou casado com Dani. E eu conheço uma irmã da igreja, gente boa, maravilhosa. Mas eu não posso amar ela como amaria minha esposa. Vocês estão nesse lugar? Então não dá para você se deitar na mesma cama com Deus e com o mundo. Você reconhece que o mundo tem coisas boas. Você reconhece que o mundo tem proveitos a tirar. Porém, você nunca pode deixar o mundo ser maior do que Deus dentro do seu coração. E ele diz que você ama o mundo pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Sabe o que é soberba da vida? É a gente estar pregando uma ministração dessa, por exemplo, e você dizer, vixe, pensei que era outra coisa hoje para pregar, ó. Pensei que ia ministrar sobre o meu problema. Mas deixa eu dizer uma coisa, médico que é médico não dá para você o que você quer, dá para você o que você precisa. Você vai para o médico, está esperando pegar umas balavalda, né? Receita lá, balavalda. Vai lá na farmácia, né? Balavalda vai resolver seu problema. Não, bezetacil. Coice de cavalo, amém? Coice de cavalo. Você toma aquilo na bunda, parece que é um coice de um cavalo, né, mano? É um pau da zorra, mano. Amém? Um dia eu fui estudar na faculdade, na casa de um colega meu, casa de Raoni. Rapaz, o cachorro dele mordeu minha mão. É por isso que eu não gosto de cachorro, mano. Não gosto de cachorro, não. O cachorro mordeu minha mão. Tá aqui, ó. Quem quiser ver, tá aqui, ó. Buraco da zorra. Tomou até o quê? Você é doido. Eu fui na casa de Denison. Eu me senti vilipendiada, mano. O cachorro se agarrou em mim. Aí ficou assim, ó. Em mim. Cachorro dessa altura, mano. Olha. Se agarrou em mim. Não foi só em mim, não. Foi você também, que eu estou sabendo. Você também foi lá, eu estou sabendo. O cachorro é um estuprador, mano. Amém? É possesso por espírito de pombagira. Amém, amado? Pombagira nele. Não é crente não, aquele cachorro. Era melhor ter tomado a mordida que eu tomei. Não, é sério. É verdade. Verdade. Aí, mordeu. Aí eu disse, e agora? Aí fui lá no médico, no São José, no Hospital São José. O médico disse, você tem que tomar uma bezetacil. Eu disse, mas não. Eu não sabia o que era. Rapaz, na hora que aplicou, a lágrima veio no olho, na hora, meu irmão. Parecia um coice de um cavalo, mano. E às vezes a palavra, ela precisa ser dessa forma. E Deus está falando conosco nessa noite. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Você não pode ter uma vida espiritual se você não proteger o seu coração, que é o seu espírito, com o que você está ouvindo, com o que você está vendo e os lugares que você está andando. E pior é ainda estar nesses lugares com concupiscência. Sabe o que é? Desejando. E achar que não tem nada a ver. E o não tem nada a ver é quando você tem Deus no coração desejando o mundo. É a mesma coisa que você está casado com sua esposa desejando outra mulher. É a mesma coisa que estar casado com um homem desejando outro homem. Você está casado com Deus, tem uma aliança com Deus, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo, desejando as coisas do mundo. Quando? Quando você não para de olhar para coisas, ouvir determinadas coisas e andar em determinados lugares. Vocês estão nesse lugar? Mas ele diz que se você tapar essas brechas e receber a palavra e deixar descer no seu coração e mudar o seu coração, você só vai ter uma vida cada vez melhor, com saúde e com vida.
Entenda, é de glória em glória. Você chega na academia hoje de judô. Aí você vê os caras lá. Eu tenho uma notícia sobre judô. Eu fiz judô, amado, um tempo. Pense na onda. Aí, rapaz, você chega lá para os caras. Ah, quer ver? Poçoi Naguei, Gotigari. Mas, tá vendo aí? Eu sei, rapaz. Aí, você vai lá, aquele negócio todo e tal. Aí fui lá fazer. Você vê os caras faixa preta. Rapaz, os caras sabem o negócio todo. É de torar. Você olha logo para a faixa preta do cara. Você diz, eu quero faixa preta. Como é que faz para acelerar os processos? Não tem aceleração de processo não, meu amigo. Todo dia, era quase 2.000 vezes, puxando, puxar. Todo dia 2.000, para ser instintivo. Vocês estão aqui? E você de olho na faixa preta do cara. Era isso, ou não era? Era. Até você, os esportes olímpicos, você fica lá assistindo os esportes olímpicos. Rapaz, os caras botam uns, né? Massa. Aí um dia, o mestre lá, né, chegou, aí disse, você vai lutar com Beltrano, só que é um treinamento. Eu acho que o cara entendeu o cacete nele. Eu estava com 2 pedras no rim na época. Era sério, eu acho que eu estava em pecado na época. Aí, rapaz, o cara ficou doido, alucinado. Eu era faixa branca, meu irmão. Ele me pegou, ele me levantou. Eu senti o ar chegando, o teto chegando. Ele me jogou. Eu saí, aí no ar, eu disse, só cai de lado, é assim, né? Que cai assim, de lado. Você tem uma técnica para cair. Eu bati no chão, saí quicando 3 vezes. 1, 2, 3, não tem que parar. Escuta isso. Presta atenção. Aí Duval chegou, que era o dono da academia, ele perto do São Lucas. Aí, meu Deus, matou o menino. Eu fiquei 7 dias com dor no rim. Porque mexeu a pedra, né? Fiquei 7 dias com a dor de torar. Rapaz, a gente tem que aprender uma coisa que... Presta atenção no que eu vou dizer. A gente tem que aprender uma coisa. Que você vai chegar numa igreja e é a mesma coisa da academia de judô, irmão. Tem gente na igreja que está com faixa preta já. Está na Bíblia isso é bíblico, amém, amado? Vai dizer que existem pessoas que são bebês na fé, outros que são jovens na fé, e outros que já são varões na fé. Entenda, irmão, você não pode querer comparar a sua luta com a minha, você não pode querer comparar a sua vitória com a minha vitória, e você não pode querer comparar a sua fé com a minha fé. Ao ponto que o próprio Jesus disse, nunca vi tanta fé. Pedro, você é homem de pouca fé. Até a fé é diferente, dependendo da maturidade espiritual. Deixa eu te dizer algo, o que Deus quer falar para você hoje é de glória em glória, é um processo. Aí você chega e diz, meu Deus, parece que Deus não está trabalhando na minha vida. Tá, meu filho. Deus está trabalhando na vida de todo mundo aqui. O problema é que talvez que você queria que Deus trabalhasse com você agora na sua vida financeira. E Deus diz, eu lhe conheço. Vida financeira agora não. Tem outro lado que eu quero trabalhar. Aí você, não, Senhor, trabalhe com meu marido agora, não é com você primeiro. Não, mas meu marido é tão gente ruim. Senhor, trabalhe na vida dele. Não, é na sua vida. Ah, eu queria tanto que o Senhor trabalhasse na minha saúde. Aí, sua mãe. É no amor, amém? É no amor, amém? No amor. É no amor, amém? O pior é que a mãe dele já morreu, velho, pai. A minha também, então se você falar, eu também não estou nem aí. Já morreu também. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estava falando do quê? Isso é Satanás, amado. É um demônio, amém? Estava falando do quê? Hã? Exato, também. Então, querido, volta para cá.
Então, querido, a gente precisa entender algo. Às vezes nós queremos, por exemplo, que Deus trabalhe, Pai, trabalhe na minha saúde. Aí Deus diz, para quê? Para você destruir de novo? Vamos trabalhar no domínio próprio? Porque você destruiu sua vida, você destruiu sua saúde. Deixa eu trabalhar primeiro no domínio próprio. Porque trabalhando nisso, eu lhe dou uma saúde nova, você não perde mais nunca. Onde é que eu quero dizer? Se você está dentro, meu irmão, de um local que você entende que Deus está trabalhando, você tem que se submeter. Deixa eu falar algo. A gente tem que parar para prestar atenção na Bíblia. Ela diz uma coisa muito importante, que nós precisamos ir até a casa do oleiro, como vaso, e permitir que o oleiro, ao ver o vaso rachado, quebre ele todinho, jogue água, empape, né? Crie massa de novo e reconstrua. A minha Bíblia diz que o vinho novo só vem depois que passa a penha em cima das uvas. Tem que passar uma prensa, uma prensa em cima da uva. Para sair o azeite, para sair o óleo, tem que colocar azeitona na prensa, para sair o óleo. Mas a gente quer que a espiritualidade, que Deus haja na minha vida e na sua, sem as minhas emoções e as suas emoções passar por pressão. Eu vou falar de novo. Eu sei que não é uma promessa boa essa não, minha mãe. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por enquanto que a sua emoção, o seu ego, for maior do que o seu espírito, não tem como Deus trabalhar. Você tem que entender uma coisa, meu irmão. No dia que eu era viciado em Coca-Cola. Eu era viciado. O ano passado passei mal. No passado foi, mas agora fez um ano. Lá em Campina Grande, passei mal. Tive que ficar 2 dias a mais no hotel. Passando mal. E eu passei por um processo de desintoxicação durante 12 meses. 12 meses. Eu prometi a Deus que eu não ia tomar Coca-Cola durante 12 meses. Hoje já não faz falta. Não faz. Tenho vontade às vezes? Tenho. Mas não faz falta. Mas durante os 3 primeiros meses, era um desejo de torar, meu irmão, de tomar Coca-Cola. E parece que o Satanás é o cão mesmo. Que eu estava nos lugares, aí chega, passava o vaso de Coca-Cola gelado na frente da cara. Chega, passa na cara assim, olha. E os irmãos da fé, encãusados, chegam e ainda passa mesmo assim, olha. Assim que você vê, olha. Vocês estão aqui, amados? Eu estou brincando muito porque a mensagem é um pouco pesada, amém, amados? Então, vamos aliviando. Rapaz, parece que no tempo que você bebia coca, não tinha tanto coca. Mas na hora que você decide, não vou tomar coca, parece que vem de balaio assim. O povo entrega coca, é banho de coca, é tudo de coca, minha mãe. Você acha que no dia que você decidir lutar pela sua esposa, o diabo vai dizer bem assim, parabéns, ó. Vou até lhe ajudar. Não. Vai vir de telefonema, vai vir de mensagem, vai vir de frente, vai vir de costa, vai vir tudo. Para você desistir do seu casamento. No dia que você decidir lutar por qualquer princípio que venha de Deus, entenda, o diabo ele não vai ficar assistindo isso de camarote, ele vai fazer de todas as formas para você desistir. Mas você precisa entender, meu irmão, qual o processo, o porquê e o para quê. Quando eu decidi sair do ateísmo, sair da carnalidade e entrar nas coisas do Espírito Santo, eu não digo nem das coisas da igreja, do Espírito Santo, meu irmão, o que apareceu de oportunidade? Parecia que parecia que eu tinha virado Brad
Pitt, amado. Não, você não está entendendo, não. Não. Coisa que no mundo eu tinha que me virar nos 30 para acontecer. No dia que eu disse, agora eu sou crente. E agora eu vou, né? Me manter firme. Rapaz, parecia que eu era Brad Pitt, amado. Parecia que eu tinha um mel em mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém, mano? Eu dizia, Satanás, você é tão besta. Porque está tão na cara que é você. Mas nós somos expert em dar desculpas para quebrar os processos de Deus na nossa vida. É porque perdeu o emprego. Ai, pastor, eu estou deixando o processo espiritual porque eu perdi o emprego. Amém. É porque, pastor, eu me machuquei. É porque, pastor, são tantas situações que acontecem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O cão que bate na sua casa, bate na minha também. E lhe garanto uma coisa, ainda vem mais forte na minha. Porque a gente que está na frente de liderança é pancada. Mas você precisa entender uma coisa. Ou você está compromissado com as coisas de Deus, ou não está. Não existe meio termo. Você precisa entender que é você que tem que proteger o seu coração. Fazendo o quê? Ouvindo aquilo que lhe fortalece. Vendo o que lhe fortalece. E estando em lugares que lhe fortalece. Ponto final. Aí o crente está lá oscilante. Ontem eu estava em casa. Um pastor amigo meu me ligou. Quem foi que estava lá em casa que saiu tarde? Não, fui dar aula no Rema ontem, não foi isso? Eu estava no carro de Giselma. Acho que o Vaca estava dirigindo. Vim de Lagarto para cá, eu disse, meu brother, para não identificar, estou chegando em casa, bererei umas 11 horas, eu falo com você, não foi assim? Um pastor amigo meu. Litão, cara, estou precisando conversar. Eu estou precisando de um amigo e de um pastor. Precisando conversar contigo. Veio uma pressão na vida dele, uma pressão financeira. Deixa eu dizer uma coisa. Ele procurou quem? Ele procurou alguém que creia como ele crê. Vocês estão aqui ou não, mano? Pode dizer o seguinte, cara, seja a boca de Deus para mim. Não. Aí o crente está batendo o sangue na canela, a carnalidade, aí se junta com outro crente carnal. Para quê? Sambalate e Tobias. Aí vai lá, vai conversar o quê? Vai conversar de quê? De fofoca, de murmuração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, porque um dia você vai estar. Um dia eu vou estar. Todos nós um dia, até Jesus um dia no Getsemane. Ele disse, vem orar comigo. Um dia você vai precisar conversar com alguém. Saiba quem você vai ouvir. Saiba o que você vai falar. Entenda, meu irmão, nós precisamos nos fortalecer e não desistir do processo. Amém, amado? Aleluia. Amém ou não amém? Aleluia. Aí em João, não precisa abrir, capítulo 14, versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração, não polua. Né? Você já viu uma água turbulenta, né? Ela é violenta, turbulenta. Credes em Deus, crede também em mim. Olha, o que ele quer dizer? Presta atenção, por favor. Ele quer dizer o seguinte, se seu coração estiver bem, você crê em Deus. Mas se seu coração estiver contaminado, você não crê não. Ele diz, não deixe o seu coração ser turbado não. Crê em mim. Crê em Deus. Ele está lá com... Esqueci agora, Talita Cume. O nome do homem lá, me esqueci agora. Com um dos que fazia parte do Sinédrio, né? Esqueci agora. Hã? Jairo, isso. Está lá com o Jairo. Jairo, vamos comigo.
Onde é que está sua filha? Está lá, ela está muito mal, está para morrer. Vamos lá, bora, vamos resolver esse negócio, vamos resolver essa parada, vamos resolver esse negócio aí. Aí vai com Jairo. Quando vai chegando perto da casa de Jairo, sai uma galera. Morreu, acabou, pronto, acabou. Aí Jairo começa a coçar a cabeça. Chegamos atrasados. Aí Jesus disse: crê em mim, não temas. O que Jesus estava querendo dizer? Pare de escutar os seus amigos. Pare de escutar esses relatórios negativos. Pare de escutar essas verdades. E entenda que eu sou a verdade da verdade. Fique ligado em mim. Vamos chegar lá na sua casa. Entenda, preste atenção nisso. A vida é assim. Nós estamos num caminho. E vem interceptações para quebrar o processo. O que ele está dizendo? Ei, vamos fazer o seguinte. Pare de ouvir eles. E vamos continuar. Entende, irmão? Preste atenção na sua vida hoje, por favor. Quando você focar em algo, você dizer assim: eu vou chegar ali, eu vou chegar lá. O diabo vai mandar coisas para interceptar você. Interceptar. O que você tem que fazer? Continuar. Pastor, mas eu não estou vendo nada. O nome disso é fé. Pastor, mas eu não estou ouvindo nada. O nome disso é fé. Pastor, não tem nada que possa me provar que vai acontecer. Você tem a palavra? Então o nome disso é fé. Agora você tem que saber se é Deus que está lhe prometendo. É Deus que está lhe prometendo? Se Ele está lhe prometendo, Ele não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Vocês estão aqui nesse lugar? Vocês estão mesmo aqui? Em João, capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz. Isso aqui é forte. Queria que vocês abrissem João 14, versículo 27, por gentileza. Nós somos uma geração que não quer ser prensada. Nós somos uma geração de crentes que nós não queremos ser prensados. E as nossas emoções serão prensadas. As nossas emoções serão testadas. As nossas emoções serão passadas pelo fogo. Para disso daí sair um caráter espiritual. Em João capítulo 14, versículo 27, está escrito assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a do mundo, ou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu acho que isso aqui está muito claro, e nós precisamos entender a clareza da palavra. Jesus está dizendo que a paz que Ele ia dar para a gente, não é a paz do mundo. Como assim, pastor? É assim. Deus dentro de você vai dizer assim: vai dar tudo certo. Eu estou no caminho. Porque tem momentos que Deus diz para você: não vai dar certo não. Deus diz às vezes: cá fora. Tem momentos que Deus dá um freio, diz: parem. A voz de Deus não é só aceleração não, às vezes é freio mesmo. Às vezes Deus está dizendo assim: sai disso, largue aquilo. Mas vamos botar no exemplo aqui que Deus está dizendo que vai dar certo. E que Ele está no controle. Vamos dizer, está no controle. Aí você sai do culto. Rapaz, oi, está vendo? Deus disse que vai dar certo. Deus disse que vai dar tudo certo, rapaz. Aí chega em casa, está tudo fora do lugar. Aí você diz: oxe, cadê Deus? Cadê Deus nisso? Ele disse que ia dar certo? Mas peraí, calma. Ele está dizendo o seguinte: que a paz que eu te dou, não é a paz que o mundo dá.
é a paz que eu te dou. E entenda logo isso, para que não turbe o vosso coração. O que é turbar nesse sentido? Oxe, ele disse que era, mas não estou vendo. Ele disse que era, mas não estou vendo. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu me converti. Rapaz, quando eu me converti, eu passei 2 anos e meio de inferno dentro de casa. Perante Jesus. 2 anos e meio. Porque meu pai e minha mãe vinham de outra tradição. E a minha família, inclusive eu, nós estudamos, isso é uma questão até cultural na nossa família, lá em Aracaju. É uma família que a gente vinha de colégios dessa tradição X. Nós tínhamos sacerdote na família dessa tradição X. Então meu pai dizia assim, rapaz, você vai trazer vergonha para a gente. Eu estou falando isso há 20 anos atrás. Vocês estão aqui mesmo? E lá vai eu, me converti, vim para a igreja. No momento que eu cheguei na igreja, meu pai fez de tudo. Meu pai teve isso aqui, ele ia comprovar para você. Meu pai fez de tudo. Quem conhece meu pai sabe que ele é uma figura. Meu pai fez de tudo, meu irmão, para não continuar. E o Espírito Santo sempre trazia alguém para dizer assim, a sua família é do Senhor. Sempre, meu irmão, o que tinha de gente? Sua família é do Senhor. Me lembro de um dia que eu estava lá, numa reunião de jovens, orando. E aí, hoje ela é jornalista, né? Até da Infonet, ela é. Aí ela veio orando em línguas. Aí ela botou a mão na minha cabeça. Aí disse assim, diz o Senhor, você vai se formar em direito, vai trabalhar muito tempo no direito, mas um dia você vai deixar o direito e vai viver do meu evangelho. Rapaz, quando ela falou aquilo, eu me tremi todo, porque tudo que eu amava era o direito. Eu amava o direito demais. Eu amava o direito demais. Era um amor demais que eu tinha dentro de mim pelo direito. Aí ele disse, e a segunda coisa é, aquele que mais lhe persegue vai se converter. Eu disse, aí eu vou dizer para você que eu quero ver. Aí ela disse assim, você está duvidando? Eu fazia cara de dúvida mesmo. Aí ela disse, naquele dia que você estava no banheiro da sua mãe, no espelho do meio, você falou assim comigo, eu falei assim com você. Eu disse, aí é Deus. Cheguei em casa já olhando para meu pai. Se vai se converter hoje. Com uma dessa, é hoje que vai se converter, agora. Olha, a igreja, quer saber de igreja não? Eu disse, oxi, cadê a promessa? 1 ano depois, já se fazendo 2 anos e meio, minha mãe foi fazer 3 pontos de safena mamária no coração. Ele ligou para mim, Lito, vem aqui no São Lucas. Eu acho que sua mãe não passa de hoje. E ele disse, vem aqui orar na sua mãe. Eu amolei a faca, irmão. Eu já vim da Unite cantando terra e manto de lá. É agora. Entrei lá no São Lucas. Ela estava rejeitando as pontas da safena mamária que tirou da perna, que botou aqui. Eu fui lá orar. Quando abri meus olhos, estava meu pai com os braços levantados orando junto comigo. Poucos dias depois, não só ela absorveu aquelas pontas da safena mamária, com poucos dias depois ela já estava em casa. E o processo foi acelerado. Um dia eu chego em casa, tinha mais de 90 imagens, um dia eu contei, tinha mais de 90 imagens dentro de casa. E eu disse ao Espírito, eu não vou tirar, não vou confrontar. Entenda isso. Entenda isso, ninguém está aqui pedindo nada, meu amado, só estou dizendo meu testemunho. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse assim, você prestou atenção em alguma coisa? Eu disse, o quê? Olha a casa. Eu disse, oxê. Aí ela disse, eu quero ir na sua igreja esse final de semana. Ela partiu para o Senhor, foi aluna do Rema, foi minha aluna no Rema. E meu pai está lá até hoje, na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, 2 anos e meio de promessas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso que você entenda isso. Se Deus prometeu,
Fiel é aquele que prometeu. Entenda, meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer nessa noite. Pelo amor de Jesus, entenda isso. Se você veio nessa terra para voos baixos, se você veio nessa terra, para aqui, para essa terra, para sonhar baixo, para realizar pouca coisa, você sempre vai fazer coisas olhando. E seu passo vai ser assim, ó, de 300 em 300 metros. Porque o farol do carro só vai até 300 metros. Então só vou dirigir de 300 em 300. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui mesmo? Mas se você veio nessa terra, meu irmão, para voos altos, você vai subir tão alto que os olhos não vão poder alcançar. Então você só vai poder operar por aparelhos. Você já imaginou como é uma cabine de piloto de avião? Aquelas cabines de jato supersônico. Vocês estão aqui, amado? Amém, amado? Amém? Aquelas cabines, né? Imagine que os caras estão lá em cima mesmo. Na hora que os caras estão lá em cima, eu imagino eles dizendo assim, que a gente está aqui na terra, vê lá um pontinho lá em cima, né? Aquele pontinho bem longe, rasgando aquela nuvenzinha, rasgando assim. Imagine eles lá de cima. E aí, tá vendo Aracaju? Tá vendo Itabaiana? Eles não estão vendo nada. Eles estão acima até das nuvens. E como eles estão se guiando? Por aparelho. Voos altos. Grandes voos. Só vão ser realizados no dia que você aprender. Você, querido, aprender a parar de querer enxergar as coisas com os olhos e começar a enxergar as coisas por aparelhos. Aleluia. 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 Romanos 10, versículo 8. Estou quase lá. Estou quase finalizando. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pastor, eu pensei que esse versículo só era para ser salvo. Não, não é não. Esse versículo é o versículo que abre o céu para você entrar. Eu vou repetir de novo. Esse versículo é um dos principais versículos da Bíblia. Ele abre o céu para você poder entrar. Como é que um ímpio, uma pessoa que não tem aliança, sai do império das trevas e vai habitar no reino da luz? Cumprindo esse princípio. E que princípio é esse? Que se você crer com o seu coração e confessar com sua boca, tudo será salvo. E a palavra salvo é a palavra sozo. Que quer dizer o quê? Cura, prosperidade, liberdade, vida eterna. Sabe o que ele está querendo dizer? Você quer alguma coisa de Deus? Você quer alguma coisa vinda do céu? Você quer ver um milagre, os milagres e a mão do Senhor se estender em você? Duas coisas. Empreende no coração e fale com a boca. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu entendo que o meu papel, sabe, deixa eu tentar explicar algo para você. Eu queria que você entendesse meu coração. Eu acho muito interessante quando Deus transforma o que não é para ser. Nós vamos provar de tantos milagres nos próximos meses.
exatamente nos próximos 24 meses, escreve o que eu estou dizendo, nós vamos provar de muitos milagres nessa igreja. Aí você diz, por quê, pastor? Por uma questão lógica. Aí eu faço a questão lógica. Por quê? Porque para mim a igreja é um sinal e símbolo da presença de Deus. É um sinal e símbolo. Vocês estão aqui? A igreja é uma sombra da presença de Deus. Se eu chego numa igreja e parece que essa igreja do nada já aconteceu, sabe, irmãos, é massa, é bom, glória a Deus. Mas eu não vejo, é como se fosse algo projetado, assim, algo fast food, instantâneo. Um dia eu fui com o pastor Hertes lá em Alagoas ministrar numa certa igreja. Não era da Verbo da Vida. E o pastor chamava um homem e dizia assim, olha esse homem aqui. Ele tinha um carro. E havia um buraco no carro dele, que ele tinha que ter cuidado para não botar o pé no chão. Ele botava uma madeira. Agora veja o carro que Deus deu para ele. Vocês estão aqui? Essa mulher aqui tinha câncer. E o diabo disse que ela ia viver apenas 3 meses. Já faz 20 anos. E ele saiu chamando. Ele saiu chamando, ele saiu chamando, ele saiu chamando. Sabe por quê? Porque uma igreja é feita disso. É feito de testemunhos, de pessoas que vão ser tocadas pelo Espírito Santo. E que Deus vai mudar vidas e transformar. Agora eu e você, nós precisamos estar muito sérios. E eu tenho falado muito isso aqui. Sérios com as coisas de Deus. Nós temos que estar muito sérios e convictos dos processos de Deus. Porque, meu irmão, daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para a nossa igreja. Eu estou falando nossa igreja, você diga, sou eu. E vai olhar para você e vai dizer assim, mas é fácil para você. Aí você vai rir um pouquinho e vai dizer, mas você não sabe de onde Deus me tirou. Ô irmão, é sério, às vezes dá vontade de virar o Marisco Combona, pegar você e jogar pelo teto, porque você perdeu uma oportunidade dessa para dar um glória a Deus, amado. Eu estou dizendo que daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para você, você vai aconselhar essas pessoas, e as pessoas vão dizer, mas isso é fácil para você. E você vai dizer, você não sabe de onde Deus me tirou. Um dia desse eu vi aquele filme, eu só posso imaginar. Quem assistiu esse filme? Que falou daquela música, né? Só posso imaginar, né? E conta a história daquele rapaz, sofreu tanto na mão do pai. Abandonado pela mãe. Sofreu pra caramba aquele rapaz. E ele tinha promessas. E ele dizia, eu só posso imaginar. Vocês estão nesse lugar? Aonde estará o teu coração? Ali vai estar o seu tesouro. Se o seu coração estiver nesse mundo, no dia que ele oscilar, você cai. Mas se o seu coração estiver no céu, o céu ele é inabalável. O seu marido vai lhe entristecer. A sua esposa vai lhe decepcionar. O seu patrão vai lhe trair. O seu amigo, ele vai um dia, você não vai poder contar com ele um dia. Mas eu quero te dizer algo, se o seu coração estiver nisso, você vai ficar pelo caminho. Mas se você colocar o seu coração no Senhor e guardar ele no Senhor, só ouvindo e vendo, e estando onde ele quer, só vai de glória em glória. Eu queria finalizar com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Chamar o grupo de música, por favor. Quinta-feira que vem eu vou estar ministrando sobre casa ou lar. Repita comigo, diga casa ou lar.
Nós vamos fazer algo diferente aqui, vai ser algo bem legal. Nós vamos estar inseridos no discipulado de casais. E uma das matérias vai ser aberto para o público. E vai ser uma ministração em forma de ministração que vai se chamar Casa ou Lar. Você que ainda não se inscreveu no discipulado de casal, não sei nem se pode, porque vem com o pastor Marcelo aí. Amém. Eu sei que vai ser bênção. Estamos nos preparando, vão ter muitas ferramentas, vai ser uma grande bênção, vai ser de Torá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes, santifiquem a Cristo, nosso Senhor, no vosso coração. Eu queria que vocês entendessem quando a Bíblia está falando de coração. Ele não está dizendo assim, para você pegar esse órgão que está batendo aqui agora, tirar ele e dizer, vamos santificar o coração. Vocês estão nesse lugar? Amém ou não amém, amados? A referência bíblica para coração tem a ver com espírito e alma. Muitas vezes, envolvendo os dois, espírito e alma. A parte espiritual e a parte emocional do homem. Ele diz, proteja. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, invista no seu coração. Eu vou repetir de novo. Eu queria lhe fazer uma pergunta sincera nessa noite. Sinceramente. Qual foi o último livro que você leu? Você lê a Bíblia todos os dias? Quantos cultos você frequenta? Quantas vezes você fala com Deus por dia? O que é que está saindo da sua boca? O que é que você está vendo todos os dias? Quem são seus amigos? Quais são os grupos de WhatsApp que você faz parte? Por fim, você está protegendo de verdade o seu coração? Certo dia, o homem segundo o coração de Deus. Certo dia, o homem segundo o coração de Deus, Davi, disse, eu vou tirar férias. E vou lá para frente da sacada do meu palácio. E ele estava passando, e ele viu Batseba nua. E ele olhou para aquela mulher nua tomando banho e disse, uau, não tem internet, não tem WhatsApp, mas tem ao vivo aqui. Vocês estão aqui? Amém ou não amém? E ele disse, eu vou olhar mais um pouquinho, agora eu vou olhar mais de perto. Ô rapaz, ó, de primeira. E ele começou a imaginar. E ele foi lá, tomou posse daquela mulher, de um homem fiel e leal a ele. E depois colaborou com a morte desse homem. O homem, segundo o coração de Deus, perdeu o coração naquele dia. Porque ele começou a ver. Ele se ligou. Esqueceu da adoração. Esqueceu do louvor, da conexão com Deus. Esqueceu da arca. Esqueceu do momento que ele dançou. Porque ele começou a ver. Quem sou eu e você para brincar com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, ou aonde nós estamos? Vocês estão nesse lugar? Eu queria orar por você, amém? Pai, nós queremos te agradecer, porque nós vamos cada vez mais ser sérios com as suas coisas. Pai, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Um coração arrependido, o Senhor nunca vai deixar de lado. Um coração, Pai amado, de carne, entregue na sua mão, e não de pedra.
o Senhor transforma todas as coisas. Pai, nós vamos diante do Senhor nessa noite. E nós consagramos as nossas palavras, aquilo que a gente está vendo e aquilo que a gente está ouvindo. Pai, nós consagramos os lugares que nós estamos indo. Nessa noite, Pai, nós entregamos no seu altar grupos de WhatsApp que têm nos feito mal, amizades que têm me distanciado do Senhor. Nós entregamos no seu altar como oferta coisas que estamos falando que está poluindo a sua unção e a sua vida dentro de mim. Pai, nessa noite eu declaro santificação. Eu declaro que a palavra encontrou um lugar nessa noite. E nós estamos protegendo essa palavra e essa unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, se você nessa noite veio nesse lugar, e nessa noite você diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você diz que hoje é o dia da sua conversão, hoje é o dia da sua mudança, e você diz: eu não tenho força, mas eu creio que se Jesus entrar na parada, eu vou ter força. Se você chegou nesse lugar com um vazio dentro de você, e você entende que só Deus para ocupar esse vazio. Se você veio nesse lugar nessa noite e diz: olha, eu preciso de ajuda, e eu quero confessar Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu quero que você levante uma das suas mãos. E com essa mão levantada eu vou entender que você quer nessa noite. Há alguém nesse lugar? Se alguém, levante sua mão para que a gente possa orar por você. Alguém nesse lugar? Eu vejo sua mão. Há mais alguém nesse lugar? Há mais alguém? Eu vejo sua mão também. Há mais alguém nesse lugar? Pela última vez, eu vejo sua mão também. Há mais alguém nesse lugar? Mais alguém? Vocês que levantaram as mãos, vocês podem vir aqui para orar por vocês? Podem vir? Vem cá, por favor. Uma salva de palmas para elas. Graça e paz. Seja bem-vindo. Como é seu nome? Eu queria orar por vocês. Vocês podem fechar seus olhos. Pai, nós queremos agradecer. Nós declaramos a graça do Senhor sobre cada uma dessas mulheres em nome de Jesus. Nós declaramos que só o Senhor pode fazer coisas. Nós nos rendemos ao Senhor. E nós dizemos que essas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós selamos elas. Nós declaramos o sangue de Cristo na vida delas. Toda palavra lançada, toda obra que foi feita, que não agrada ao Senhor, nós limpamos agora em nome de Jesus. E nós declaramos elas abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus. Amém. Seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Vocês podem acompanhar eles dois, por favor. Eles vão conversar com vocês. Amém. Uma salva de palmas para eles. Queridos, antes de finalizar a minha parte, estamos bem lotados hoje. Eu trouxe para esse culto o contrato que nós assinamos, amém, amados? E glória a Deus. E esse contrato vai fazer parte do contrato de construção, vamos botar assim.
em que tudo aquilo que vai ser feito vai ser computado dentro do processo, para termos segurança e lastro de tudo que vai acontecer na nossa igreja. Então, inclusive o memorial descritivo é algo muito importante, para que nós possamos ter o compromisso de quem vai construir, seguir exatamente o que vai ser colocado aqui. Então, sem um memorial descritivo, quem vai construir, poderia construir da forma que acharia melhor. Mas uma vez que nós temos um memorial descritivo, quem vai construir tem que seguir exatamente aquilo que está e que vai ser colocado pelo arquiteto. Estamos muito felizes. O que eu vou fazer agora, eu quero fazer também domingo de noite. E eu queria orar. E eu queria pedir a você que ainda não pegou um dos carnês para a construção da igreja. Querido, essa igreja, ela não é minha. Essa igreja, ela é sua. E você tem o compromisso com essa obra. Vocês estão aqui, amados? Vocês estão aqui mesmo? Deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu ser bem direto com vocês em algo muito importante. A obra, ela é feita de muitas coisas, mas também ela é feita com dinheiro. Nós nunca tivemos nem Miguel nem Gabriel pagando conta da igreja. Porque Miguel e Gabriel têm outros afazeres, segundo a palavra. Mas a minha Bíblia diz que ele daria pão para você e semente para você. Então você tem que ter compromisso financeiro com a casa do Senhor. Entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. Se um dia você vier morar em um condomínio, pastor, eu estou morando no condomínio. Glória a Deus, você vai morar no condomínio. Você não vai pagar só a conta da sua casa. Você vai pagar a conta do condomínio. Vocês estão nesse lugar. Porque é um bem comum. A mesma coisa é a igreja. É um lugar onde nós recebemos a palavra, onde os projetos de Deus são acionados, e aonde você é levantado, aonde a sua família é levantada, aonde os seus amigos serão levantados, aonde os seus filhos são levantados. E você precisa ter compromisso financeiro com a igreja. E é simples. O que eu faço, pastor? Se comprometer como a Bíblia ensina, dizimando e ofertando. Eu queria que você estendesse as mãos para esse contrato. Vocês estão nesse lugar? Você pode ficar em pé, querido? Amém. Eu queria que você concordasse comigo, amém? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos ajudado. Eu agradeço a todos que ofertaram, Pai, para que esse projeto pudesse ser assinado. E Pai, eu declaro que todos aqueles que fazem parte da nossa igreja hão de se comprometer com essa obra. Pai, eu oro para que o Senhor levante financiadores dessa obra. Pessoas que amem e queiram ver essa obra avançar. Pai, essa palavra precisa ser pregada para o maior número de pessoas de Itabaiana. E nós chamamos a existência dinheiro. Nós chamamos a existência pessoas prosperando, pessoas multiplicando finanças. Nós declaramos que em nome de Jesus, essa obra vai acontecer em tempo recorde. E nós não teremos uma dívida. E nós acreditamos e cremos que o Senhor vai abençoar todos aqueles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Diga assim comigo, só são 3 milhões. Ha, ha, ha. Amém, glória a Deus.